Fala, experts! A gente está muito satisfeito com o andamento do nosso trabalho na internet. A gente está fazendo um trabalho muito legal, sempre, né, continuado, com dicas, com conteúdo gratuito. Você tem aqui o nosso site, você tem o nosso YouTube, você tem o nosso Facebook aqui, e você pode acompanhar isso da melhor maneira que você quiser. E se você quiser ser comunicado sobre o que tem de novo, as novidades, é só mandar um e-mail para a gente, contato@excelexpert.com.br, ok? E você fica sabendo na hora quando a gente lança um novo conteúdo bacana como esse aqui. Esse conteúdo de hoje é muito legal. Funções lógicas, né? A função C. Muita gente tem muito medo dessa função. Eu já tive vários alunos que sempre falaram, professor, olha, entendo tudo, cara, mas essa função C aí sempre me complica a minha vida, tá? Então nós vamos fazer um trabalhinho aqui hoje para você perder o medo dela, se você não conhece. Se você já conhece, você vai revisar uma maneira diferente de fazer essa função, que é uma função extremamente importante dentro do Excel, tá ok? Então a função C, perdendo o medo, uso normal e uso combinado da função C. Vamos lá comigo? Eu preparei 5 exemplos para a gente não ter dificuldade de trabalhar aqui. Vamos lá? Então, vamos lá, você recebe esse material depois também, é só ficar atento, tá legal? Muito bacana. Então, primeiro, nós vamos indicar na coluna da situação aqui se o número é positivo ou negativo. Simples assim. Então, essa é a lógica da função C, né? Ela faz uma pergunta e você diz sim ou não. Por exemplo, se o número é positivo, ele não é negativo. Se ele é negativo, ele não é positivo. E como é que eu sei a diferença do número positivo com o número negativo? Muito simples. O número que é maior que zero, ou é zero, ele é positivo. O número menor que zero é negativo. Então, qual a pergunta que eu tenho que fazer? A minha pergunta é comparar o número com zero. Então, é isto que eu vou fazer aqui, olha, eu vou aumentar aqui um pouco o zoom para a gente poder enxergar melhor, tá ok? E aí nós vamos fazer junto aqui. Você vem comigo e nós vamos fazer junto aqui, legal? Vamos lá, ó. Aqui na situação, né? A condição é célula menor que zero. Então, que célula? Esta célula, vou pintar de amarelinho, ó. Esta célula aqui é que eu vou comparar se é menor que zero, tá? Então, eu venho aqui na função lógica, C, e faço a seguinte pergunta. Se esta célula C8 é menor, aí eu digito menor que zero, então, se for verdadeiro, se ela é menor que zero, ela é negativo, não é isso? Então, eu escrevo aqui negativo. Vou escrever maiúsculo para ficar bonitinho. Repare que eu escrevo negativo pura e simplesmente. Quando eu dou um tab no teclado e pulo para a próxima caixinha, ele coloca aspas porque isso aqui é um texto. Então, o próprio Excel se preocupa em preencher a função para mim. Repare que ele está preenchendo essa função aqui na telinha, aqui na barra de fórmulas e aqui na célula, para você não se perder, né? E agora, então, é positivo se for falso, ou seja, se o número não é negativo, então ele é positivo, tá certo? Então, é muito simples, é isso assim, sim ou não e nada mais. Dou um ok aqui, tá aqui, 75 é positivo, 53 é positivo, duplo clique e ele vai fazer, opa, ele achou um negativo aqui, ó. Ou seja, ele perguntou se o C11 é menor que zero. E a resposta foi sim. Então, a primeira resposta é o sim, é o negativo. A segunda resposta é o não, é o positivo. Sempre nessa ordem. Primeiro, caso seja sim, depois o caso seja não. Então, caso seja sim, é negativo. Caso seja não, é positivo. Então, está resolvido o nosso primeiro C. E você já viu que não tem muito mistério aqui usando a nossa famosa janelinha, não é isso? Vamos fazer a segunda situação? A segunda situação é um pouquinho diferente. Eu quero saber o seguinte, tá? Se o nome do sujeito aqui na minha lista está preenchido ou está vazio. Suponha que eu montei uma lista e essa lista tem nomes de pessoas, e só que teve casos em que o cara não preencheu o nome aqui, ficou vazio. Então eu quero indicar aqui do lado se está preenchido ou está vazio. Aí, de novo, o que é a pergunta? Qual é a pergunta que eu faço? Esse é o grande segredo do C, é saber fazer a pergunta. A pergunta é a seguinte, eu quero saber se essa célula está vazia. Porque se ela estiver vazia, é porque eu quero colocar a palavra vazio. Se ela estiver preenchida, eu quero colocar que o nome está ok. Eu quero colocar esses dois textos lá um desses dois, né? Ou vazio ou nome ok. Para isso eu dependo se a célula está vazia ou não. Então eu vou fazer a pergunta. Função lógica C. Função lógica C. Aí ele abre a janelinha. Eu pergunto se esta célula C7 é igual a aspas e aspas duas vezes.
que é a pergunta se ela é vazio. Ele respondeu para mim aqui, tá vendo? Falso, ou seja, ele está dizendo que não, que a célula C7 não é vazia. Mas isso é só um detalhe, porque eu não vou perguntar só C7, vou perguntar C7, 8, 9, 10, 11. Então, para C7 ele me deu falso, para C8 ele vai me dar falso, para C9 ele vai dar verdadeiro, entendeu? Então eu vou perguntar, se for verdadeiro, é número, é vazio. Se for verdadeiro, é porque está vazio, porque eu perguntei se ela está vazia. E se for falso, é porque o nome está ok, ela está cheia. O nome ok, não é isso? Então, eu preenchi novamente aqui a minha janelinha, ele preencheu novamente a barra de fórmulas aqui e preencheu a célula aqui, ok? Ó. Eu vou dar um F2 aqui para você ver que ele preencheu a célula. Se o C7 é igual a aspas, aspas, então a célula está vazia. Se não, o nome está ok. O que aconteceu com a célula C7? Ela está vazia? Não. Então ele me respondeu para mim, não, esta célula está com o nome ok. Então isso aqui pode me ser muito útil, né? Que eu vou descobrir quem está com o nome vazio, tá vendo? Eu bato o olho aqui, eu já sei. É claro que eu sei aqui também, mas é só uma maneira de você entender que você pode usar a função C para preencher uma coluna e depois você pode filtrar essa coluna, por exemplo, tá ok? Muito bom, então fizemos a nossa segunda função C. Vamos para a terceira? É aquela coisa também da repetição, né? Tudo que você repete nesse mundo, você domina, tá entendendo? Quanto mais você repete, mais você aprende. Aprender é um processo meio de repetição mesmo, né? Legal. Eu até brinco muito que no Excel tem a regra do 32, sabe? Que se você fizer uma coisa 32 vezes, você nunca mais esquece. Legal. Muito bom. Então, calcular o valor líquido sendo dado desconto de 10% para compras acima de R$ 700. Ora, o que eu estou dizendo? Se o valor da compra aqui for maior que R$ 700, e maior é maior, não é maior igual, é só maior, então se a compra for de R$ 700, ele não tem desconto. Se for de 701 centavo, tem desconto. Então é isso. Então o valor da compra está aqui e eu quero saber se o cara vai fazer desconto ou não. Como é que eu vou fazer o desconto? Eu tenho que dar 10% de desconto. Ora, para dar 10% de desconto é muito fácil. Eu multiplico por 90%, eu estou dando 10% de desconto, ok? Legal. Vamos lá? A função lógica C. C. Este valor, C10, é maior que 700? Se for verdadeiro, eu pego esse valor aqui e multiplico por este aqui. Ó. Veja que eu estou fazendo uma fórmula dentro da minha função C, ok? Se for falso, eu vou fazer esse valor aqui vezes 1. Ora, ele vezes 1 é ele mesmo, né? Então não precisa do vezes 1, tá ok? Legal. Muito bom. Então esse cara aqui não teve desconto, concorda? Ele ficou com 699, porque 699 não é maior que 700, mas esse aqui é. Então esse cara aqui vai ter um desconto de... Opa! Ah, faltou um negócio muito importante aqui, cara. F2. Se eu estou pegando todo mundo e multiplicando pelo D7, aqui eu tenho que travar o D7, não é isso? Travar o D7, que todo mundo vai multiplicar pelo 90%. Então, vamos puxar aqui para baixo. Ah, agora sim, né? Então, olha só, ele está multiplicando o C11 vezes o D7. Eu vou dar um duplo clique aqui e vou ver que aqui também ele multiplicou o C12 vezes o D7 e assim por diante, tá? Então, agora, quem comprou abaixo de 700 ficou com o mesmo valor. Quem comprou acima de 700 teve um desconto, tá vendo? Simples assim, né? Ou seja, eu usei a função C para escolher a conta que eu ia fazer. Ou eu faço a conta com desconto, ou eu faço o cálculo sem o desconto. Muito bacana, é uma outra visão da função C. Escolher cálculos a partir da função C, bacana? Então vamos para o nosso exemplo número 4? Vamos lá. O exemplo número 4 é famoso, né? É aquele exemplo da escola, né? Se você tira a nota maior que 7, você está aprovado. Se você tira a nota menor que 7, está reprovado. Só que eu não vou repetir o processo que a gente fez, não. Eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou trabalhar com essas coisas aqui, ó. Porque aqui eu comparei com 700, não foi? Aqui dentro, olha só. E se o sujeito resolve mudar para 800? Eu tenho que vir aqui na minha forma e mudar. Então, para não fazer isso, olha o que eu fiz. Eu coloquei a nota 7 aqui, coloquei a palavra aprovada aqui, a palavra reprovada aqui, e eu vou usar, vou até pintar aqui de amarelinho, para dizer para você que eu vou usar esses 3 endereços, tá? O 7, o aprovado e o reprovado. Então, olha o que eu vou fazer.
Vamos juntar aqui, vamos de novo aumentar a nossa visão aqui da tela, para você enxergar bem, para não ter problema. Vamos lá, né? Se você, professor, não entendi porque eu não vi direito o que você estava fazendo. Não, olha aqui, ó. Aumenta o zoom aqui da tela. Vamos lá no Fórmulas Lógica. C. Então, olha só, repare que ele começa a escrever a função aqui dentro da célula e abre a janelinha aqui para você. Aí eu pergunto se essa nota aqui, que é o D5, é maior ou igual. Então, maior ou igual a esse símbolo aqui, tá vendo? Maior igual, esse eu digito, tá certo? E clico aqui no 7. Ó, mas o 7 é uma variável que está fixa ali no endereço i5. Então eu tenho que fixar esse endereço, não é isso? Então o que eu faço? Eu uso o F4 aqui dentro da janelinha. E ele trava o endereço i5 com cifrão para dizer, olha, todo mundo compara com este 7. Legal. Se for verdadeiro, é aprovado. Então eu vou dar o F4 aqui também. Se for falso, é o reprovado. Eu vou dar o F4 aqui também. Então pronto, já fiz a minha fórmula, dou um OK. E aparece aprovado para o Mariano. Se eu colocar um 4 aqui, aparece um reprovado. Se eu colocar um 8 aqui, aparece aprovado. Se eu colocar um 7 aqui, aparece aprovado. Agora, se eu mudar aqui para 8, ele fica reprovado. Por quê? Porque eu estou usando essa célula, tá certo? Então, eu vou colocar 7. Bacana. Duplo clique, fiz todos os alunos. Qual que é a grande vantagem? Pensa um pouquinho. Isso aqui, por exemplo, nas escolas, né, se as professoras usassem isso, os professores, elas teriam muito mais rapidez para lançar as notas das provas e tal, né? Porque fazia uma vez só a fórmula. Repare que eu faço a fórmula só uma única vez, entendeu? E depois eu repito para baixo, né? Então, essa é uma vantagem. Se eu tenho 7 alunos, ou 70, ou 700, ou 7.000, é a mesma coisa, não faz diferença. É um duplo clique e vai até o final da lista e preenche para todo mundo a fórmula C, não é isso? Bacana. Para fechar, o exemplo número 5, exemplo um pouquinho mais sofisticado. Olha, o pessoal reclamou, né, que o negócio de tirar 7 está aprovado e tirar, se não está reprovado. Então a gente fez uma regra nova, a gente fez uma regra assim, não, então tá bacana. Se o cara não tirou mais do que 7, mas tirou mais do que 5, pelo menos ele não vai direto para o reprovado, ele passa pela recuperação, tá ok? Que seria um exame, não é isso? Muito bem, aqui então nós vamos fazer duas coisas novas, tá? Vamos comigo. Primeiro eu vou fazer uma função C dentro da outra, porque eu tenho duas condições, 7 e 5. Segundo, eu vou usar nomes para não usar o F4, tá legal? Eu vou dar nomes para estas células, porque essas células eu vou usar, não é isso? Vou dar nome para essas 5 células aqui, então, uma por uma. Esse aqui eu vou chamar de 7, tá? Aliás, o nome já está ali, eu já tinha adiantado esse pedaço, né? Os nomes já estão aqui, ó. 5 é o exame, é a recuperação, o passou é o aprovado e o dançou é o reprovado. Como é que você faz para dar um nome? Ah, então tá, você não entende. Eu vou fazer um nome aqui só para você entender como é que eu faço, né? Eu pego o 7 e vou dar um nome para ele. Vou chamar ele de 7. É isso que eu faço, dou um enter ali, ó. Ou seja, eu dei o mesmo nome que ele já tinha, então não mudou nada. Certo? Então ele se chama 7. Na verdade, eu tenho um gerenciador de nomes aqui que me diz que o 7, ok? O 7 é o H7, tá bom? A célula H7. Então, ele está dizendo que essa célula H7 agora tem nome. Em vez dela chamar H7, ela se chama 7. Bacana. O nome eu podia ter dado qualquer nome para ela. Podia chamar de média, de nota maior, de máximo, qualquer nome. O nome é eu que escolho. Agora vamos lá, vou fazer a função lógica C e eu começo a perguntar assim, se esta nota aqui é maior ou igual ao 7. Se for verdade, o sujeito está aprovado, né? Eu clico no aprovado. O que ele faz aqui? Ele coloca o nome do aprovado, é passou. Mas o passou é só o endereço da célula. O que vai aparecer lá é aprovado, tá ok? Muito bom. Agora pensa um pouquinho comigo. Um sujeito pode tirar 7, pode tirar 5, pode tirar 0, pode tirar 10, né? E eu fiz uma pergunta só. Minha pergunta é lógica, é muito simples. Assim, essa nota, qualquer nota, é maior ou igual a 7? Se a resposta é sim, é porque ela é de 7 para cima. Se a resposta é não, é porque ela é de 7 para baixo. Bom, então para quem tirou de 7 para baixo, eu ainda tenho que tomar uma outra decisão, não é isso? Eu tenho que saber se o sujeito está em recuperação ou se ele está reprovado.
Então eu tenho que fazer um novo C aqui dentro. Agora a coisa complicou, né? Porque eu tenho que escrever um C aqui nessa caixinha, tá vendo? No valor se falso. Mas eu tenho um segredo. Em vez de eu escrever aqui, eu busco outra janelinha. Ah, não contava com a minha astúcia. Como é que eu faço isso? Eu estou aqui no falso, onde eu vou fazer o novo C. Eu venho aqui nessa janelinha que é a caixa de nome, mas agora ela tem a lista das funções que eu usei recentemente. E adivinha qual foi a última função que eu usei? A função C, não é isso? Então ela está aqui. Eu clico aqui, o que, que ele faz? Ele mantém a minha fórmula aqui na célula, mantém minha fórmula lá na barra de fórmulas e traz uma janelinha zero bala para eu continuar trabalhando. Legal, né? Então agora eu faço a segunda pergunta. A minha segunda pergunta é se a nota do cidadão é maior ou igual a 5. E pode ser sim, pode ser não. Se for sim, a nota dele é maior que 5, então ele está em recuperação. Se for não, a nota dele é menor que 5, então ele está reprovado. E aí eu fiz o segundo C dentro do primeiro C, tá certo? Vou dar um OK aqui. Vou dar um F2 aqui para você ver como é que ficou minha fórmula. Olha que chique, olha. Se o D7 é maior que 7, passou. Se o D7 é maior que 5, está em exame. Se não, dançou. Tá certo? Simples assim, né? Bacana. Duplo clique aqui e está resolvida a questão, entendeu? Você vai receber esse material, né? E principalmente se você faz parte aqui, se você está só no nosso YouTube, não. Mas aí você manda aquele e-mail para o Contato Excel Expert que a gente manda o material para você, tá? Olha só, o uso da função C para tomada de decisão está explicado aqui como é que é a função lógica, que quando ela é acionada, ela traz uma caixa de diálogo, e aí explica o exemplo 1, exemplo 2, exemplo 3, exemplo 4, e no exemplo 5, que esse a gente acabou de fazer, tem uma explicação bem mais detalhada aqui sobre aquele segredinho de puxar a segunda janela, tá? Eu vou mostrar uma coisa mais bacana para você, só para a gente encerrar aqui, tá? Eu vou clicar aqui nesta fórmula que já está pronta. Eu vou clicar nesse botão aqui, inserir função. Ele vai trazer a janela de novo. Aí eu estou vendo aqui o meu primeiro C, e aqui eu estou vendo o meu segundo C, tá vendo? Então, olha que bacana, o segundo C ficou dentro do primeiro. Mas aqui na barra de fórmula, se eu clico aqui, aparece a primeira janela. Se eu clico aqui no meio do segundo C, aparece o segundo C. Clico no meio do primeiro C, aparece o primeiro, e eu posso analisar à vontade aqui na minha janela o primeiro C e o segundo C. Ok? Cancelei aqui, está liberado, está tudo funcionando. Se eu quiser ver a fórmula também, eu posso usar o F2, não é isso? Ou o duplo clique, né? Para abrir a fórmula. Ok? Então é isso, gente. A função C não tem mistério, né? É só a questão de você entender a lógica e sair utilizando e usar. Quanto mais você usar, melhor. E a gente conta com você na nossa próxima dica, no nosso próximo exercício. Acompanhe a gente no Face e no YouTube. Abraço forte do Geraldo para você. Até mais!